A paz, meus queridos e amados, estamos aqui mais uma vez meditando na Palavra de Deus, nesta palavra que é a inerrante Palavra do Senhor. E diz assim que toda a palavra é inspirada por Deus e útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meu querido, creia, acredite nesta palavra, que toda ela é inspirada, toda ela é útil para te tornar perfeito e perfeitamente habilitado. Nós estamos aqui, meus queridos, dando continuidade no capítulo 14 de Atos, e aqui diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto dos judeus como de gregos. Então em Icônio chegaram Paulo e Barnabé e eles pregaram de tal modo que grande multidão veio a crer. Queridos, que tal modo era este que eles pregaram? Que tal modo era este que eles anunciaram a palavra do Senhor, que ali uma multidão veio a crer? Então, amados, é esse tal modo, pelo Espírito, pela palavra, pelo poder, um poder que vem de Deus, um poder que vem da palavra do Senhor. Este poder nós temos que nos apropriar e ir pregar a palavra do Senhor. Versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Bom, sabendo eles, fugiram. Por que será que Paulo e Barnabé fugiram de Icônio? Eles anunciaram a palavra, as multidões creram na palavra, pelo poder da palavra de Deus, mas depois vieram judeus, vieram homens do judaísmo e desacreditaram a palavra de Deus, se opuseram. Então nós vemos aqui que, meus amados, não é porque você prega que você será aceito por todos. Sempre haverá vozes discordantes. E a igreja precisa tomar o seu lugar, a igreja precisa estar na centralidade da vontade de Deus. E uma multidão pode crer na sua palavra, mas sempre a igreja estará no conflito. No conflito com as hostes malignas deste mundo, no conflito com as autoridades deste mundo, porque apesar da grande multidão que creu, judeus incrédulos, versículo 3, entretanto, demoraram-se ali muito tempo e falaram ousadamente do Senhor. Eles enfrentaram, eles não, apesar daquela multidão haver crido, eu quero dizer para você que não foi fácil, nunca é fácil. O crescimento da obra de Deus sempre vai trazer problema e muito trabalho, apesar do poder de Deus. E apesar da perseguição dos judeus, eles não ficaram ali pouco tempo, eles se demoraram muito. Mas eles fugiram. Eles não fugiram de pregar o Evangelho. Eles não fugiram da palavra de Deus. Eles não fugiram da presença de Deus. Eles não perderam a sua fé, mas eles fugiram para outra cidade, para nesta outra cidade pregar o Evangelho do Senhor. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Versículo 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Paulo viu um homem que tinha fé em seu coração. E Paulo, pelo poder de Deus, declarou a cura sobre aquele homem. Aquele homem foi curado e aquelas pessoas
de uma cidade grega, em Listra, ficaram espantados e falaram: eis que os deuses estão entre nós. E atribuía a Paulo, Apolo, Barnabé, Mercúrio: eis que os deuses estão aqui, vamos adorá-lo. Mas Paulo rasgou suas vestes, ficou nu. Não quero aqui discutir o quanto eles ficaram nus, totalmente, se parcialmente, se com roupa daquele momento, daquele constante, mas naquele momento eles passaram pela vergonha e se apresentaram como pessoas humanas, de pele, carne e osso. O que eles queriam dizer? Somos homens como vocês, não somos deuses, mas cremos no poder de Deus. Vocês também podem buscar o poder de Deus. Você também pode buscar o poder de Deus. Para que Deus faça a obra, para que Deus cure, para que Deus restaure, para que Deus coloque em pé aquele que estava caído. Deus quer restaurar o poder da sua igreja, para que ela possa fazer a sua obra. E no final nós vamos ver aqui que não foi com multidão. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecer sacrifícios. Quando um homem de Deus se levanta, quando alguém se levanta, eu espero que tenha se levantado homens de Deus onde você está, no lugar em que você está, e que estes homens não tenham se engrandecido, e que você, meu querido, não tenha engrandecido esse homem, porque aquele quem deve ser engrandecido é o Senhor, que deve ser adorado acima de todos, pelos séculos dos séculos. Amém. Toda a glória seja dada a Deus, e nenhuma glória à igreja, mas que a glória que tiver de ser dada à igreja, que seja dada por aquele que tem a glória, e não por nós, e não de você, e não de entre nós. Porque de nós para nós, seres humanos, cabe o corar de vergonha e buscar a presença de Deus, para que Ele manifeste o seu milagre. Mas a glória está com o Pai. E esta glória Ele determina quem Ele quer. E não cabe a nós repartir entre nós esta glória. E aqui nós vemos sobreviveram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando a multidão, apedrejando Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo foi arrastado para fora da cidade, porque apesar do milagre, apesar da obra de Deus, apesar dos feitos de Deus e dele quase ser considerado um Deus, havia uma oposição. E sempre haverá uma oposição contra a igreja, não importa o poder que ela tenha, vinda de Deus, porque esta terra jaz no maligno. Nós temos que ter consciência disso, porque o poder de Deus vem na nossa vida não para que nós possamos triunfar sobre este mundo, mas para que em nós seja triunfado o poder de Deus, estejamos dispostos a passar por qualquer situação, mesmo há de ser espancado a ponto de ser dado como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21, finalzinho. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aquele que tem o poder de Deus fala das muitas tribulações, dos muitos sofrimentos, das renúncias, da negação de si mesmo, da glória que só pertence a Deus. Para quê? Porque importa que nós estejamos aptos a padecer, a sofrer, a se sacrificar por Deus, não por nós, ou por nossa vida, por nosso emprego, por nossa pátria, ou por N motivos, talvez, confiáveis, respeitáveis, legítimos, honestos e sinceros, mas que devemos ter a centralidade em Deus, o reino de Deus. Porque a igreja precisa ter isso, querido. A igreja precisa fazer em Cristo, por Cristo e para Cristo.
e para mais nada. Porque a mudança política, sociocultural, ambiental desse mundo não chegará. Mas o estabelecimento do reino de Deus é prometido para nós, mediante a sua palavra, mediante a sua ordem, mediante a convicção que temos em nosso coração. E onde chegarmos, precisamos anunciar esta palavra, precisamos crer nesta palavra, precisamos viver esta palavra e dizer que por ela sim sofrer, por ela sim passar, como está aqui na versão da Bíblia que eu leio, muitas tribulações. Não é mesmo? E no versículo 28, versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eu quero aqui frisar que eles relataram aos irmãos a obra de Deus. Contaram todas as grandezas do Pai. Contaram a porta aberta onde muitos gentios aceitaram a fé. E ficaram não pouco tempo com os discípulos. Nós precisamos ficar muito tempo com os discípulos. Nós precisamos ficar bastante tempo com os discípulos. Sejamos nós discipuladores, sejamos nós pastores, sejamos nós ovelhas, membros, mas nós precisamos ser discípulos e ficar muito tempo com discípulos. Que Deus desperte a igreja a conviver, a ser, a estar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, sofrendo por Deus, clamando pelo poder de Deus. Que você, querido, seja despertado por esse capítulo 14 a manifestar o poder de Deus. Mas saiba que oposições virão, mas importa que por muitas tribulações você conquiste o reino do Senhor. Porque nós estamos aqui peregrinando, de passagem, tendo os olhos fitos na grande promessa de Deus, da instauração definitiva do seu reino. Que o Espírito Santo esteja no seu coração, trazendo a revelação desta palavra, em nome de Jesus.